Boa noite, paz seja convosco. Como vocês estão? Eu estou bem. Dia 7 de julho de 2025. Chegamos aqui no nome de Jesus para adorarmos o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Seja muito bem-vindo a este canal Vida com Propósito. Seja muito bem-vindo ao Kawaii, Facebook, Instagram. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou chegando aqui para juntos iniciarmos a campanha das Epístolas Universal do Apóstolo João. São 3 epístolas. A primeira tem 5 capítulos, a segunda tem 1 e a terceira tem 1. Serão 7 dias de muita bênção, de muito poder de Deus, de muito conhecimento, de muita cura, de muito amor de Deus, que será derramado na minha vida e na tua vida, através desta palavra. Eu creio que no nome de Jesus, eu e você seremos ricamente abençoado. Seja muito bem-vindo. Vocês que estão chegando agora, que se estão gostando, né? Aleluia. Curta, compartilhe, se inscreva em nome de Jesus. Primeira epístola universal do apóstolo João. Introdução. O assunto principal da primeira epístola de João é o amor. O assunto principal desses 5 capítulos é o amor. O amor de Deus para conosco, o amor que nós devemos ter por Ele e o amor que devemos ter uns para com os outros. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Aleluia. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Aleluia. Glória a Deus. Deus também é luz. E nós devemos sempre vivermos na luz. Deus também é luz. E nós devemos sempre viver na luz. E assim estaremos unidos uns com os outros. Aleluia, Deus. O autor também previne os seus leitores contra a falsa doutrina de que Jesus Cristo não se tornou de fato um ser humano, mas que ele tinha somente a aparência de homem. Essa falsa doutrina, diz ao autor, vem do espírito do inimigo, o espírito do erro. Nem nessa epístola, nem nas 2 seguintes aparece o nome do autor. Por causa dos assuntos tratados e por causa da maneira de escrever do autor, as 3 epístolas logo começam a ser chamadas de Epístolas de João, querendo-se dizer que isso que tinha sido escrita pelo o autor do Evangelho de João. Então essa é a introdução, é o que a primeira epístola vai tratar, né? O assunto principal é amor, né? Aleluia. Já assim vai dizer a palavra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala sobre a suprema excelência do amor. E eu quero deixar aqui esse capítulo para junto entendermos o que vai ser tratado na primeira epístola universal do apóstolo João. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face.
face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deste é o amor. Então, para que nós que vamos agora iniciar esta campanha da primeira epístola universal do apóstolo João, que fala do amor, foi benéfico para a minha vida dizer para vocês e para mim que Paulo pega um capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, e fala sobre o amor. Versículo 1 da epístola universal, da primeira epístola universal do apóstolo João. Palavra da vida foi manifesta na carne. O que era desde o princípio, Jesus Cristo. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós o vimos e testificamos dele, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Jesus Cristo, que estava com o Pai, e foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Esse é o primeiro assunto. Segundo assunto do capítulo 1. Deus é luz. Aquele que não anda na luz não tem comunhão com ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Quer dizer, o autor está dizendo, essa é a mensagem que de Jesus nós ouvimos e nós anunciamos a vocês. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há treva em Deus. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aleluia. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. É o terceiro assunto que vai terminar no capítulo 2. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fizemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. E eu quero deixar aqui 2 versículos do capítulo 2, mas amanhã faremos novamente, só para finalizar aqui esse texto aqui. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então eu termino aqui o capítulo 1. Da primeira epístola universal do apóstolo João. Deus de maravilha, Deus de glória. Sinto o poder do Senhor nesta palavra. Veja, Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é grandioso, é misericordioso. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, aqui diz a tua palavra. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu Deus, a tua palavra diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos andar em luz como o Senhor é luz, Pai. Oh, meu Pai, nesta noite, neste momento, oh, Pai, eu clamo em favor da tua igreja, que nós possamos ir canta, labasse, decova, nabachai, caminhar com o Senhor. Meu Deus, tira de nós tudo aquilo que não provém de ti. Perdoa, Senhor, nossos pecados e que nós nos esforçamos, meu Pai, para não praticarmos mais as obras da carne. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro entregando os ouvintes nas tuas mãos. E entrego cada um, Pai. Que é no nome de Jesus, que a igreja venha ser sarada, curada, liberta pela palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E nós dizemos graças a Deus. E eu quero selar, aleluia, aleluia, eu quero selar agora, em nome de Jesus, esse capítulo 1 com o louvor, aleluia, glória a Deus, com o louvor da harpa cristã para a minha meditação e para a tua meditação. Mais perto, meu Deus, de ti. O hino 187. Mais perto eu quero estar,
meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que meu na ti, sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Senhor nosso Deus e Pai, eu selo agora, meu Pai, esta campanha em nome de Jesus. Serão 7 dias, ó Pai, lendo a primeira epístola universal do João, a segunda e a terceira. Deus de maravilha, Deus de glória, eu entrego nossas vidas nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com vocês. E nós dizemos graças a Deus.